postos do Cefet, ele começa assim: o movimento de um corpo em trajetória retilínea está representado pelo sentido gráfico. Então, reparem para vocês verem, inclusive nós já falamos isso na aula passada, que a trajetória de um movimento de um corpo, ela não é especificada no gráfico. O gráfico não nos dá informação se a trajetória é curvilínea ou retilínea. Eles não dão noção da intensidade das grandezas, velocidade, tempo, aceleração tangencial e distância percorrida, tá? Então, se é uma questão de análise gráfica, retornando o que a gente já discutiu, a primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer gráfico é verificar que informações que ele vai me dar. Isso é no eixo Y, no eixo X, na inclinação, né? E na área do gráfico. Lembrando que o eixo Y vai ser velocidade nesse gráfico, o eixo X vai ser tempo, basta a gente olhar nos eixos para verificar de que grandeza que ele se trata. A inclinação é uma razão de Y sobre X, então metros por segundo dividido por segundo me dá metros por segundo quadrado, que é a aceleração, e a área do gráfico me dá a distância percorrida pelo corpo, ok? Que a área do gráfico é uma relação de base vezes altura, então você multiplica a unidade de medida do eixo Y pelo eixo X, e a unidade de medida resultante é a grandeza que se trata essa área, tá? Então, galera, eu estou repetindo isso toda hora que eu estou querendo fazer realmente uma lavagem cerebral com vocês, tá? Fundamente muito isso sempre antes de fazer uma análise gráfica, discutir, interpretar um gráfico, coloca no cantinho de exercícios seus esse quadrinho, para que aí vocês tenham uma noção clara do que se trata cada ponto desse gráfico, e aí fica mais fácil a interpretação, né? Então, antes de olhar as alternativas em si, eu gostaria da gente interpretar este gráfico. Então, o que acontece? Esse gráfico está falando de um corpo qualquer, um corpinho qualquer aí, que está percorrendo uma determinada trajetória, e aí, se ele está em movimento, ele tem uma velocidade, tá? Ele tem uma velocidade. Deixa para cá, está movimentando a diagonal, não interessa. E aí, ele vai ter essa certa velocidade, ele está em movimento. O que a gente pode ver aqui no gráfico, que a análise desse movimento, no tempo zero, que é onde iniciou a análise, ele já estava em movimento. Então, no início da análise, o corpo já se encontrava em movimento, com uma velocidade de 6 metros por segundo. Percebemos que ao longo do tempo, até 10 segundos, a velocidade ela foi só aumentando, até chegar neste patamarzinho aqui, ok? Então, nesse primeiro momento, até os 10 segundos, vamos de 0 a 10 segundos, o que aconteceu com esse corpo? Ele teve um movimento em que a velocidade aumentou, então não é um movimento uniforme, né? É um movimento variável, tá? Então, esse movimento variável, na verdade, ele é uniformemente variável porque a velocidade aumenta, mas ela aumenta de forma linear ao longo do tempo, beleza? A gente vê que se a inclinação é a aceleração e é uma função linear, a inclinação é constante, então a aceleração foi constante ao longo desse tempo. E esse movimento ele vai ser acelerado, ok? Posso falar também que ele é progressivo. Por que eu posso falar que ele é progressivo? Porque a velocidade ela é positiva. Na verdade, todo esse movimento ele é progressivo, porque ao longo de todo o movimento a velocidade se encontra acima do eixo X. Então, a velocidade está num sentido positivo de deslocamento, ok? Beleza. Se eu quiser calcular a aceleração deste corpo
Ao longo desses 10 segundos, eu calculo a inclinação do gráfico. Se eu quiser calcular a distância percorrida, eu calculo a área do gráfico. Só tem um probleminha aqui, que nós não sabemos qual é a velocidade máxima desse corpo aqui. Qual é o valor máximo de velocidade? Então, calcular aqui no início vai ficar um pouquinho complicado. Mas vamos lá, continuando. De 10 a 20 segundos, a gente consegue enxergar que de 10 a 20 segundos, olha lá, neste gráfico, ele não apresenta inclinação alguma lá. Não apresenta inclinação alguma. Se não apresenta inclinação, ele não vai apresentar a aceleração, ok? Se ele não apresenta a aceleração, a velocidade não vai variar, mas já existia uma velocidade nesse corpo. Se não existisse, essa função teria que estar sobre o eixo X, né? Existe uma velocidade que eu não sei qual é, mas eu sei que de 10 a 20 segundos, a aceleração não atuou nessa velocidade. Então, eu posso afirmar que esse movimento é um movimento uniforme progressivo. Beleza? E depois de entre 20 e 40 segundos, aqui, nós podemos perceber que começou a surgir uma inclinação decrescente, okay? Isso quer dizer que a aceleração ela é negativa, existe uma aceleração e ela é negativa, e se a velocidade é positiva, a aceleração está atuando contrário à velocidade. Então, eu posso falar que neste primeiro momento aqui, ó, a aceleração e a velocidade estavam no mesmo sentido, e que neste terceiro momento de 20 a 40, a aceleração e a velocidade estavam em sentidos opostos, ok? O que eu posso concluir com isso? Eu posso concluir que no tempo de 20 a 40 segundos, esse corpo estava em movimento, porque tinha velocidade, a velocidade dele variou de forma linear, então, movimento uniformemente variável, e como a aceleração e a velocidade estão em sentidos contrários, o movimento vai ser retardado. Inclusive, o modo da velocidade foi diminuindo, né? Foi diminuindo até chegar a zero. Então, no tempo de 40 segundos, ele parou. O que a gente pode ver aqui? Que o tempo todo ele deslocou no mesmo sentido. Uma hora acelerando, foi aumentando a velocidade, né? Depois aqui foi acelerando, aumentando a velocidade. Depois ele permaneceu a velocidade constante. Depois reduziu essa velocidade até zero. Tá bom? Se eu quiser saber o valor de aceleração nos momentos que tem, eu posso calcular a inclinação. Se eu quiser calcular a distância, eu calculo a área do gráfico. Então, beleza. Continuando a questão. Se a distância percorrida durante os 40 segundos for igual a 280 metros, o corpo... Então, olha que legal. A questão, ela já afirmou que ao longo dos 40 segundos, a distância percorrida foi de 280 metros. Então, se eu calcular a área desse gráfico, que é a região compreendida entre a função e o eixo X, né, que daria esse espaço todo aqui, ó, essa região vai ter uma área que vale 280 metros, tá? Então, vamos lá nas afirmativas. Só deixa eu aqui admitir alguém. Ok. Então, vamos lá nas alternativas. Letra A. Ele parte do repouso em 0 segundos. Poxa, você está perguntando se parte do repouso, ele está falando que a velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. Você está falando da velocidade, onde que eu vou olhar? No eixo da velocidade, que é o eixo Y, né? Então, na verdade, no tempo zero, a velocidade está de
6 metros por segundo. Então, essa primeira parte aqui, bastava eu olhar no eixo y, que é o eixo que se trata da velocidade. Tá? Beleza. Afirmativa B. Ele volta à posição inicial no instante de 40 segundos. Não, no instante de 40 segundos ele fica em repouso. Ele fica em repouso. A gente viu que ao longo de todo o tempo a velocidade estava acima do eixo y. Então ele estava sempre num deslocamento progressivo. Então a velocidade dele estava sempre no mesmo sentido, ele não retornou momento algum. Então eu posso afirmar que essa afirmativa ela está errada, tá? Ele fica em repouso no intervalo de 10 a 20 segundos. Nós vimos aqui que no intervalo de 10 a 20 segundos, ele tem uma certa velocidade que a gente não sabe que velocidade é essa, mas ele existe, tá? Se ele estivesse em repouso no tempo de 10 a 20 segundos, essa função teria que estar sobre o eixo x, porque você está falando que a velocidade é zero, a velocidade é o eixo y. Então, essa aqui está errada. No tempo de 10 a 20 segundos, ele se encontra em um movimento uniforme, ok? Letra D. Ele atinge uma velocidade máxima igual a 10 metros por segundo. Essa velocidade máxima, a gente ainda não sabe qual é o valor dela, tá? Beleza, então vamos deixar ela para lá, depois a gente vê. Ele muda a direção no movimento, letra E, ele muda a direção do movimento nos últimos 20 segundos. Na verdade, ele não muda a direção do movimento, porque a velocidade continua sendo positiva. O que há uma inversão aqui, na verdade, é uma inversão da aceleração. A aceleração começa a atuar contrário à velocidade, mas a velocidade continua sendo positiva porque ela continua acima do eixo x, tá bom? Então, vamos lá. Então, por eliminação, por mais que você não saiba que a D está correta, você tem a total certeza de que as outras estão erradas, ok? Então, se a gente parar aqui, só para confirmar, ele está falando que essa velocidade máxima aqui, ó, que essa velocidade máxima, ela vale 10 metros por segundo. E essa área, se isso for correta, essa área agora, na hora que a gente calcular, ela tem que dar quanto? Ela vai ter que dar 280 metros. Como é que eu posso fazer para calcular essa área? Eu posso ir separando esses quadrantes e depois somar essa área. Por exemplo, eu posso calcular primeiro aqui essa área que eu grifei de laranja. Que área que é essa aqui? Essa área, essa área aqui, ela é um trapézio. E se eu for calcular a área desse trapézio, que eu vou chamar de A1, ou melhor, D1, a distância que ele percorreu nos primeiros 10 segundos, eu teria que calcular essa área. Para calcular uma área de trapézio, você tem que lembrar que é base maior, mais base menor, vezes a altura, isso tudo dividido por 2. O que seriam as bases maiores e menores? As bases de um trapézio são os lados que são paralelos. Então, a base seria 6 e 10. E a altura seria 10. Então, se eu for calcular aqui a distância D1, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser 6 mais 10 vezes a altura, que é 10, isso tudo dividido por 2. Então, D1
ele vai ser igual 6 mais 10, 16, vezes 10, 160, dividido por 2, 80 metros. Então, eu posso afirmar que nesse primeiro intervalo de 10 segundos aqui, ele percorreu 80 metros, ok? Depois eu posso vir aqui e calcular o restante da área, que formou um trapézio aqui, ó. Olha lá, isso aqui é um trapézio. E é a distância percorrida nos últimos 30 segundos. Eu poderia até fazer um retângulo de 10 a 20 e depois calcular o triângulo também. Pode ser. Vou até colocar aqui melhor. Vou calcular aqui separado essas três areazinhas. Tem um trapézio, um retângulo e um triângulo. Essa distância percorrida aqui, ó, que está rachurado de vermelho, ela vai ser igual a D2. A distância percorrida no segundo intervalo de tempo é de 10 a 20. E essa área é um retângulo. A área de retângulo é base vezes altura. Então, D2 é igual a base, que é 10, vezes a altura, que também é 10. Não é isso? Então, ele percorreu em D2 uma distância igual a 100 metros. Beleza? Então, a distância que ele percorreu em D2 foi igual a 100 metros. Então, vou colocar aqui, ó. Ele percorreu nesse segundo intervalo 100 metros, tá? Eu estou fazendo isso, gente, só para vocês ir familiarizando com as análises, tá? A gente já sabia que a resposta é letra D. Então, essa área de triângulo aqui, para essa resposta estar correta, ela tem que valer quantos metros? Nos últimos 20 segundos, ele vai ter que ter percorrido 100 metros. Vamos conferir. Já vou fazer aqui de cabeça. Essa área é um triângulo. Então, para calcular a área de triângulo, é base vezes a altura dividido por 2. A base é 20, a altura é 10. 10 vezes 20, 200, dividido por 2, vai dar 100 metros. Então, beleza. Se a velocidade máxima que ele atingiu foi de 10 metros por segundo, a distância que ele tem que percorrer é 280 metros, tá certo? 100 mais 80 é igual a 280 metros. Então, confirma o que a questão disse.